Então, queridos irmãos e irmãs, muitíssimo bom dia, né? Queria inicialmente agradecer a Jesus por mais a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Fernando pela belíssima música. Eu gosto de pensar assim, sabe? Seja da gente sem a música. Consegue imaginar um mundo sem música? Eu não consigo. Se já é difícil com a música, imagine sem a música. E com uma música bela, também tocada, né? Com um instrumento maravilhoso que é o violino, fica ainda melhor. Agradecer a Cineia, ao meu querido amigo, por me permitir estar aqui com vocês de novo. Agradecer aos amigos que eu vejo. Hoje estou revendo um grande amigo, um amigo grande e um grande amigo, da minha altura, o Jorge. E o privilégio de rever depois de tantos anos, a gente só se vê em vídeo, né? Ele veio visitar aqui em Londrina e veio compartilhar conosco a sua missão. Eu escolhi esse tema aqui para estar trazendo para vocês, missão do homem inteligente na Terra, até porque esse conceito de inteligência ele veio mudando ao longo dos séculos. E então vamos dar uma olhada o que a ciência fala sobre esse assunto, o que o Espiritismo fala sobre esse assunto, né? E fazer uma reflexão sobre isso. Então, se a gente for buscar lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma passagem lá no capítulo 7, tem 13, que é essa aqui. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência desse planeta. Nenhum direito tendes de invadecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio que pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. Então, essa mensagem de Ferdinando, Espírito Protetor, 1862, em 160 anos, ela ainda é atual, talvez até mais do que era naquela época, né? Porque nós confundimos muito a natureza do instrumento que é a nossa inteligência, que nós desenvolvemos, o uso dela que faz toda a diferença. E ele segue por aí à frente no último capítulo. A inteligência é rica, último parágrafo, de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregado. Então vamos ver o que é um homem inteligente, né? Esses tempos atrás, eu estava trabalhando, uns 15 anos atrás, estava trabalhando numa cidade aqui próxima, trabalhando no plano público, e conversando com o meu papel, conversar, fazer relacionamento com os clientes e tal. E um cliente que tem muitos recursos, vamos tomando um cafezinho, conversando sobre finanças e outras coisas, e ele falou uma coisa para mim que eu não consigo esquecer, porque me chocou, porque me pareceu, eu achei que eu o conhecia razoavelmente. Ele olhou para mim e falou: meu pai me ensinou que a gente vale pelo que fez assim. E eu confesso que eu dei uma travada na hora, porque aquilo ficou tão longe daquilo que eu acreditava, e aquilo me fez pensar sobre esse tema: o que é ser inteligente, né? O que é vencer na vida? Tem fulano venceu na vida. E ele estava pensando, né, no nosso lar. A gente confunde muito essa capacidade de inteligência com a capacidade de crescer financeiramente, né? No nosso lar, que estudou bastante, hoje está vendo os livros depois do Evangelho, os espíritos que eu mais estudei, e pelo que me consta, Marcelo, se alguém lembrar, me avisa. Me parece que o André Luiz não apresentou a declaração de imposto de renda ao chegar lá, me parece. Nem no umbral e nem no nosso lar. Caiba Chuto parece que também não, seu Hugo parece que também não, até onde eu sei, minha mãe também não. Então parece que a declaração de imposto de renda, tudo aquilo que a gente tem, seja declarado ou não, parece que fica aqui mesmo. Não conheci nenhum espírito, em todas as comunicações mediúnicas que a gente participou, que conseguisse levar
os bens patrimoniais, e sim aquilo que ele fez dele. O que você fez dos recursos, dos talentos que foram emprestados, dos quais você teve o uso, o fruto. Vamos lá. Quer ser um homem inteligente na terra? Será que é ter muitas posses materiais? Será que é ter muita capacidade intelectual? Ou quero que vocês pensem num exemplo de uma pessoa inteligente que vocês conheceram? Não precisa falar. Estão pensando aí? Pense na concepção de inteligência de vocês. Eu não estou aqui para provar que vocês estão errados, estão certos. Eu vou fazer uma reflexão, depois vocês ficam com aquilo que vocês acharem que é legal. O que não for legal, vocês, como um amigo meu disse, põe no oxigênio. Deixa no oxigênio, não mata a ideia, tá? Põe no oxigênio, porque às vezes daqui 10 anos, 15 anos, vai, Caetano, de você. Pode ser que faça sentido para vocês. Eu teve uma passagem de nosso lar que eu levei uns 15 anos para aceitar. Aquela passagem lá que André Luiz dorme e deixa as partes mais, vamos dizer assim, mais inferiores e vai para o meu. Eu não entendi aquilo de jeito nenhum, mas não vamos falar disso agora. Então, nessa pessoa inteligente, quais foram as suas conquistas? Tá? Foram materiais ou espirituais? Construíram relações de amor, de respeito por onde passaram? Ou só construíram um patrimônio? Às vezes nem a relação com os filhos, com a família conseguiu construir. Inspiraram pelo exemplo? Eu estudei nos últimos 15 anos sobre o tema liderança. Liderança é a capacidade de influenciar o outro para alguma coisa. Pode ser por bem, pode ser por mal. A gente usou muito, os espíritas, os palestrantes usaram muito a liderança, passaram enquanto sacerdote, para a manutenção de poder, uma série de outras coisas em outras tribos religiosas. E a palavra inspirar, que tem tudo a ver com liderança, na minha concepção, para que eu possa inspirar, é isso aqui, ó. Absorver. Para depois eu transpirar, primeiro preciso conhecer o outro, para que depois eu possa transpirar, devolvendo aquilo conforme a necessidade do outro. Então, liderança tem a ver com sensibilidade também, tem a ver com abertura de tempo para o outro. Eu gosto de dizer que nesses tempos modernos, que a vida nossa é muito corrida, a gente não tem tempo para o outro. Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para os amigos. É muito legal quando um amigo vem de longe, como hoje eu tive o privilégio, e ele achou um tempo para mim. Pô, você tem um valor? Ele falou para mim sem falar. Cara, você é importante. Quando você para escutar, como ele falou, problemas de pessoas que vêm até aqui e que nós não conhecemos, nas casas espíritas, eu não sei se eu estivesse falando para vocês. Eu me importo com você. A tua dor é importante para mim. Então, tem uma coisa, a sensibilidade, a abertura, eu chamo de Wi-Fi. O nosso Wi-Fi precisa estar aberto, sem senha. Se a gente andar com o Wi-Fi fechado, como a gente andou há muito tempo, com aquela senha que só você sabe, quer dizer, eu estou fechado, eu estou aberto para ninguém, eu gosto de usar essa analogia, porque isso foi recente num estudo que a gente fez lá, Jorge, até que dia você não estava. A gente estava estudando sobre transtornos mentais, né? A importância da gente ter o Wi-Fi aberto, estar sensível, captando as ondas daqueles que querem se conectar conosco. Porque certamente no meio que a gente trabalha, tem alguém que precisa. E a tua inteligência, por menor que ela seja, ela pode ser um instrumento que a divina providência vai se utilizar. Será que só através da escola formal nós podemos formar inteligências, homens inteligentes do mundo, homens e mulheres? Né? É lógico que as faculdades, as pós-graduações, os mestrados, eles são importantíssimos, porque todo conhecimento, ele desenvolve uma das asas que é o intelecto. Só que existe uma outra asa, que é a moral. Que é o exercício desse conhecimento em prol do outro, a favor do bem. O que é ser inteligente e forte? Vamos ver. Isso é um olhar, tá, gente? A gente pode fazer diversas analogias sobre isso aí. Vamos
Vamos fazer um diagnóstico da história e como é que era a percepção do que era ser inteligente. Esse foi o meu olhar. Quem não aceitar, não tem problema. Mas eu tenho certeza que, além disso, vão ter outros olhares aí do que isso é inteligente. 8 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos atrás, tempo das cavernas, 30 mil anos, quem que é o homem inteligente? Era o mais forte. Aquele que tinha mais força. Se ele fosse fraco, ele não tinha condição, porque ele dependia da sua força, literalmente, para sobreviver. Lá na pirâmide de Maslow, a parte, né, da sobrevivência mais baixa estava ali, naquele nível mais básico, então era mais forte. 1.200 anos antes de Cristo, 3.200 anos atrás, lá no tempo de Moisés, como é que era? Os homens inteligentes eram os que detinham mais poder. Quem eram? Os egípcios. Os egípcios, os faraós, tinham muito poder, em função do poder, a força. Também, esses eram os inteligentes sobre a concepção da época. Né? 2.000 anos atrás, no tempo de Jesus, nós podemos dizer que o poder ainda continuava como uma grande força, aliado ao intelecto. O Império Romano trouxe contribuições para o direito romano, até os dias de hoje são utilizados disso. Organização, leis, né? A própria expansão da forma com que ele expandiu. Não estou dizendo que fazendo apologia à guerra, à expansão, nada disso. Mas ele trouxe uma contribuição substancial naquele momento para o sistema organizacional, né, o Senado, que até hoje a gente tem muitos países. Então tudo isso foi... Então quem era muito inteligente lá? Quem tinha poder, que era o Império Romano, quem possuía a terra, né, e os exércitos, né, que eram de posse do romano. 1500 anos depois de Cristo, 500 anos atrás, o poder ainda continuava sendo uma grande força, só que aliado ao medo. Nós tínhamos a igreja com uma grande força. A Inquisição estava começando a mostrar suas garras, né? Nós estávamos lá, a gente fala assim, está pensando que está falando do outro lá, né? O outro lá foi lá, torturou. Eu conto que eu fui em Toledo, na Espanha, estava andando, passei por lado de uma. Eu vivi naquela cidade, eu me formei como sacerdote naquela cidade, abriram um flashzinho da minha reencarnação, e eu entendi. E eu estava andando ali e eu vi Museu de Torturas da Inquisição. Gente, nós tivemos a capacidade, nós, muitos dos espíritas de hoje, os palestrantes então nem se diga, né, Caetano? É assim, aquele que tiver pecado que atire com a pedra. A gente os primeiros baixar a cabeça e sair. Por isso que a gente está aqui, fazer diferente. Eu não tive coragem de entrar. Nós tivemos capacidade de criar instrumentos, usar o nosso intelecto para torturar aqueles que não professavam a nossa religião. Ou a nossa, nem religião, não podem ser chamadas a nossa crença, a nossa fé. Mas chega em 1900, alguns cientistas começam a questionar essa coisa da inteligência. O Alfred Binet e Theodor Simon, em 1905, eles desenvolvem um método chamado quociente intelectual, o QI, que você já deve ter ouvido. Então, o cara que era inteligente é aquele cara que tinha um QI mais alto. Então, isso foi lá em 1900. Eu brinco que eu e o meu irmão tínhamos 200 de QI. Ele tinha 140, eu tinha 60. Né? Não muito inteligente, quociente intelectual. Passados as décadas, eles perceberam que só isso não era suficiente. Que não bastava ter só QI. Às vezes a pessoa não era equilibrada emocionalmente e não conseguia utilizar a favor da empresa ou da sua família, aquela condição intelectual, aquela capacidade de raciocínio medida pelo QI. E aí nós temos lá em 1990, Peter Salovey, John Mayo e Daniel Goleman. Para quem estudou liderança esse Daniel Goleman é uma das referências, existe na década de 90, eles trazem lá o quociente emocional. Então, além do quociente intelectual, deram um grauzinho aí, o quociente emocional, né? O quanto você consegue se manter equilibrado diante das situações. Não basta você ter intelecto, mas você tem que manter equilíbrio.
Ele vem se aproximando da doutrina espírita, com a visão espírita, de que não adianta ser muito inteligente, só não consigo nem me relacionar com as pessoas. Eu não consigo transformar essa inteligência em algo produtivo, seja na cadeia de trabalho, seja no campo familiar. Mas não parou por aí. Vocês vão ver que extraordinário que é essa próxima fase, talvez alguns já conheçam, mas eu fiquei maravilhado porque isso aqui é a impressão que ele está falando do espiritismo. Vamos lá. Nos anos 2000, Dana Zohar, física e filósofa, fala sobre o quociente espiritual. Vamos ver as características do quociente espiritual. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Mas vê se ele tem a ver. Não tem nada em teoria. Praticam o autoconhecimento, quem tem o quociente espiritual elevado. O que a gente aprende no espiritismo? Que o único caminho do nosso processo evolutivo passa por esse processo de autoconhecimento. Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, questão 620. Está falando lá, quociente espiritual desenvolvido, praticam o autoconhecimento. Não temem as adversidades que tem. Quanto mais a gente aprende sobre as leis naturais, sobre as leis da vida, como é que são essas engrenagens que regem o universo, a gente passa a ter menos as adversidades. Mas assim, dentro da doutrina espírita, um dia caminhávamos no cemitério, lá você conversando comigo, eu preocupado com uma coisa, né, ele me falou assim, não tenha medo. Deus está vendo, não vai te acontecer nada que tiver na tua programação. E é verdade. Se Deus não coloca fardos pesados sobre ombros que não possam carregar, se nós estamos com um fardo que aparentemente é pesado, é porque nós estamos prontos para passar por isso. Eu estava passando uma dificuldade lascada no passado, a pior fase da minha vida. Aquele dia que eu levantava assim, minha pressa, eu pedia trégua. Dá uma trégua, não estou aguentando. Minha pressa era isso. Senti a presença da minha mãe do lado. Ela falou assim, filho, você está passando por isso porque você está pronto para passar por isso. A escolha é tua, livre-arbítrio. Você escolhe se você vai querer se rebelar e não aprender com o processo educacional, ou se você vai perdoar e vai avançar e vai compreender que você está no processo de resgate. Hoje você é telhado. Ontem você foi pedra. Que bom, então, se hoje você está passando por um momento difícil, que você é telhado hoje. Porque certamente nós fomos pedra no passado. Qual de nós pode dizer que não errou? Alguém aqui pode dizer que nunca errou? Alguém aqui pode dizer que não vai errar? O erro é uma experiência educacional e ela faz parte do processo evolutivo do espírito. Então nós precisamos desmistificar essa coisa do pecado. Faz parte. A criança não cai para aprender a andar, você precisa andar de bicicleta, você não cai. Isso não te deixa mais forte, mais preparado? Eu não sou o mesmo de um ano atrás. Eu não posso dizer que eu sou o mesmo. Eu sofri, eu estou cheio de cicatriz, mas eu sou muito mais forte. Estou muito mais pronto. Minha capacidade de amar é muito maior. Porque nesse meio tempo eu aprendi a amar os afetos. É possível amar um inimigo. Eu aprendi. Até que eu não consegui enxergar o inimigo. Olha lá, consciente espiritual, pensam no todo. Olha que legal, gente. Não é só no meu mundinho, eles pensam no todo. Quando a gente, dentro da casa espírita, abre o trabalho de assistência, seja social, seja de conversar, nós estamos expandindo o nosso guarda-chuva de preocupações para atingir, para aumentar. Nós precisamos aumentar esse guarda-chuva nosso, de influência, de proteção, de amparo. Não quer dizer que a gente não tenha problema, porque a mãe sempre falava, né, João? Se você for esperar criar asinha aqui para dar paz, para trabalhar, não vai ser nessa encarnação. Né, Caetano? Não dá. Nós vamos nos depurando na medida que a gente vai trabalhando. A gente aprende com as dores do outro. Os outros aprendem com as nossas dores também.
praticam saudavelmente o porquê? O centro espiritual. Cara, como isso é legal. Sabe por quê? Porque nós passamos séculos e séculos sem raciocinar, sem pensar. Nós não podíamos ler o Evangelho e fazer uma digressão, uma coisa, por que não? Esse papel era do sacerdote. Nós tínhamos que engolir aquilo, às vezes até sem entender, como dogmas que não podiam ser entendidos. O Espiritismo vem nos mostrar justamente o contrário. O Iluminismo vem lá na França, na Europa, quebrando trazendo essa necessidade, porque alguns espíritos queriam pensar, queriam o direito de pensar, de raciocinar, de questionar saudavelmente por quê. Por quê? A geração Y, Z e Alfa, seus filhos, seus netos, experimenta. Pedir para eles fazerem alguma coisa que não gere significado para eles. Experimenta. Vê se dá certo. Não dá. Eles operam a gente assim, ó, e nem se perturbam. Estou falando isso porque eu tive que estudar. Eu sou gerente geral de um banco há 20 anos. Eu trabalho com geração X, Y, Z. Agora já tem aula. E eu pedi algumas coisas para o pessoal fazer. Ó, sexta-feira, segunda-feira, ó, preciso disso, entendido? Beleza, tá. Chegava na sexta. Daí feito? Não. Por quê? Não. Mas, cara, isso trouxe é importante. Não. Eu fui ficando. Porque a nossa geração, a geração X, ela fica lá com aquela empresa de telefonia que não funciona 20 anos e não troca. Quando a internet, ela não troca, você fica ali camelando com aquilo ali, só chega uma hora que. Mas você não muda de empresa, ali está pagando 500 a mais. Vamos sair daqui, vamos mudar, né? Vamos sair dessa universidade, vamos para aquela ali. Não, a gente fica ali, às vezes pode não estar bom. Mas a geração Z, ela muda. Eu vi gente concursada chegar na minha mesa e ó, estou saindo. Trabalho na empresa pública, preço garantido. Estou saindo, o que você vai fazer? Não, você tem que estudar. Cara, estuda primeiro, depois você sai. Né? Então, vejam, saudavelmente o porquê. Isso é muito importante. Possuem capacidade de compaixão. Olha aí, gente, que coisa. Capacidade de compaixão com o outro. Nos 7 hábitos, um dos hábitos fala que a gente sai do modelo de dependência, do qual você é totalmente dependência, vai para um modelo de independência quando é mais evoluído, né? Ela fala que está na adolescência, começa a ganhar os seus primeirinhos, começa a ficar independente. Quanto mais evoluído, você vai para um modelo de interdependência, quando você começa a compreender que você precisa dos outros. Os outros precisam de você. Compaixão também tem a ver com isso. Nós precisamos olhar. Isso não é comigo, é contigo. Porque vai chegar um momento em que você vai precisar de compaixão. Qual de nós não precisa de compaixão? Você pode estar bem financeiramente, estar com a melhor mulher do mundo, com os melhores. A vida, em algum momento, vai te apertar. Se não apertou ainda, porque você está no gomo do bambu. Sabe a história do nome do bambu? Já contei aqui, eu acho. Uma vez eu estava lá em Apucarana, passando aqueles inferninhos de vida, né? Estava chorando. Um colega meu chegou para mim, me chama de Pedro, lá, Luizinho lá, ninguém me conhece, né? Sei por quê. Chegou lá e falou, Pedroso, você está no mal do bambu. Eu até parei de chorar. Levantei a cabeça aqui, mal do bambu. Pensa no bambu. O bambu ele faz um gominho, um nozinho, um gomo, um nó, um gomo. Esse nó é que faz ele forte, para que a hora que a coisa faça assim. Você já reparou, daí comecei a pensar no bambu, ele reparou que o bambu, normalmente ele cresce sozinho, ele cresce com umas poças assim. Vai ali na Strasberg, ele vai lá no fundo, lá, dá uma olhada na moita de bambu que tem lá. Deus coloca a gente perto de outros que têm as mesmas dificuldades ou que passaram por essas dificuldades, porque na hora que o vento faz assim, ele se segura. Então a gente passa pelo nó do bambu. Em algum momento a gente vai passar. Pode ser que a gente esteja no bambu hoje. Se prepare que o nó do bambu venha. Eu acho que eu estou saindo do meio. Eu quero crer, né? Quero respirar.
Cientistas descobriram que temos um ponto de Deus no cérebro. Ninguém está falando de religião, isso aqui é ciência. Pô, mas é um caso espírita, mas é importante a gente mostrar o que a ciência está estudando e está descobrindo. Porque isso vai convergir no futuro. Para nós já convergiu, porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião. A gente pode analisar qualquer pensamento, qualquer sobre esses três aspectos. Então, o que é ser inteligente na Terra nos dias atuais com uma visão espírita? A definição melhor que eu tenho foi num amigo lá da pessoa Alcino. Você conhece o seu Alcino, de cabelo branco, sempre fica sentadinho. Olha o que ele fala, o que é um homem. Ele fez o primeiro ano. Ele é um paisagista, jardineiro, virou paisagista. O homem inteligente não é aquele que sabe muito, e sim aquele que usa para bem o que sabe. Vamos pensar. Não adianta saber muito se você não usa para o bem aquilo que você sabe, porque você se torna responsável. A pessoa inteligente é aquela que usa a inteligência que tem desse tamanho, desse ou desse, para o bem. Então, eu tenho dentro da minha casa uma pessoa que é especial, que é minha cunhada, que veio morar comigo a partir da desencarne da minha sogra. A condição dela é uma condição muito limitada de expressão, mas ela tem já inteligência desenvolvida, o cérebro que não permite até por uma questão reencarnatória, para que não faça mais bobagem. Mas ela, na sua capacidade, quando eu sento do lado do sofá dela, toda vez ela pergunta: você quer assistir o negócio do peixe? Quer assistir o negócio do não sei o quê? Ela usa a capacidade, o pouquinho que ela tem, para se relacionar comigo e ter compaixão, é a forma que ela tem de... Então, inteligência, o que é legal nisso que a gente está falando, que não precisamos ser os referenciais de inteligência. Quando Jesus fala lá, não colocais a candeia debaixo do alqueire, o que ele está falando? Está falando disso, desse conhecimento. Não importa se é desse tamanhozinho, se é desse ou desse. Usa para o bem. Usar para o bem, o que é bem? Inverte a situação. Usa de empatia, se fosse o contrário. Você gostaria? Sim, então beleza. Pode fazer que não vai ter. Sigamos. Então lá, não colocais a candeia debaixo do alqueire, disse Jesus. Candeia não é inteligência? Não é tudo que nós conquistamos através das encarnações? O pastorinho fala que a cada existência física você vem exercitando uma personagem. É verdade. A Joana também fala isso. Joana de Anjos. Personagem, bancário, pai de família, filho, professor, biólogo, faxineiro. Essa personagem temporária que você tem usufruto, você desenvolve as competências que aquela personagem te permite. Você não vai conseguir desenvolver tudo numa encarnação. Por isso que quando Jesus fala, ele reafirma os salmos lá, conversando lá pouco antes do seu desencarne, uns dias antes, que vós sois deuses, agora foi ele através dos salmos inspirados, né? Como é que é possível ser Deus, um D minúsculo, numa encarnação só, numa experiência? Como é possível ser Deus, se tornar um Deus na sua complexidade possível, relativa, numa existência? E aqueles que desencarnam aos 2 anos? E aos 5 anos? E aqueles como minha esposa, minha cunhada tem limitação? Como compreender a justiça divina sem a reencarnação? Então, aqueles que ainda não acreditam em reencarnação precisam parar para pensar. Como? Me explique. Não conseguiram me explicar até hoje. O dia que me explicar, eu mudo. Reencarnação é uma das coisas mais maravilhosas que existe. É o perdão divino para cada um de nós. Quando você reencarna, é como se tivesse assim: vai, Luizinho, começa de novo, faz diferente. Quando você desperta a cada manhã, quando você abre os olhos, é como se falasse: vai, Sidney, faz diferente hoje. Não importa se você errou, até porque a gente não consegue voltar atrás.
Tem um monte de coisa que eu queria fazer diferente, mas eu não consigo voltar atrás. Perdão começa em nós. Sigamos. Então, todos nós trazemos no atual estágio de inteligência mais ou menos desenvolvida. Como a utilizamos é que faz toda a diferença. Quando eu pensem de novo na pessoa que vocês consideram inteligente. Quando eu penso numa pessoa que considero inteligente, eu penso na minha mãe, eu penso no seu Hugo, minha avó. E foi uma pessoa assim, não deixou patrimônio nenhum, pelo menos financeiro, mas um patrimônio moral, porque quando eu penso na minha mãe, eu tenho vontade de ser bom. Por pior que nós sejamos, nós somos referenciados pelos outros. Um dia eu estava em casa, meu sobrinho, hoje ele é chefe, já formado, estava passando os perrengues, ele falou para mim assim, quando eu vejo o tio, eu tenho vontade de ser bom. Quando ele me vê, ele tem vontade de ser bom. Aquilo para mim me deu um choque, porque assim, eu não imaginava que eu, na minha limitação, na minha condição que eu tinha, 3, 4 referenciais excepcionais dentro da nossa família, ele enxergava em mim esse referencial, talvez pela convivência. Todos nós somos referenciais para os outros, por pior que nós sejamos. Então a gente tem que cuidar, já que o Wi-Fi é aberto, porque os outros estão nos observando. A nossa conduta, a conduta dos meus pais, às vezes vão fazer diferença lá na frente, depois que eles foram. Tem muita coisa que hoje eu fui entender. Que meu pai se encarnou há 30 e poucos anos, que minha mãe ontem fez aniversário de desencarno. Perdi minha mãe dia 25 de fevereiro, não, eu não perdi nada. Porque no Espiritismo a gente aprende que a gente não perde, a gente ganha. Ela continua junto, estudando, trabalhando. A data de desencarne, isso aqui não está na programação que eu quero falar para vocês, porque eu tenho certeza que todos vocês têm aquelas datas dos nossos grandes amores. Quando é um espírito que lutou e venceu, com as condições dele, é uma data de vitória, e não uma data de perda. O espírito venceu, fechou o ciclo. Quiçá eu possa, daqui a alguns anos, essa data ser uma data de vitória, onde eu pude sair maior, e não uma data de perda. Perda é algo que você perdeu, que você não vai ter mais. O Espiritismo acaba com a perda. Quando você acredita na imortalidade, que o espírito sobrevive, e a prova de que o espírito sobrevive, que a gente continua amando as pessoas que já foram. Porque se não tivesse conexão nenhuma, por que a gente não apaga? Cortou o vínculo, agora não sinto mais saudade. Não haveria saudade no mundo, que só tem saudade onde há amor. Então, nesse momento em que o mundo passa por transição, sabendo que a gente está passando por um mundo de provas de expiação por regeneração, onde a gente está vendo uma série de espíritos, Divaldo conta isso na sua literatura, né, nos últimos livros, espíritos que estavam represados sem reencarnar, alguns há 1000 anos, 500 anos, 700 anos, estão reencarnando para ter uma oportunidade reencarnatória, porque nenhuma das suas ovelhas se perderá. Falou que Jesus assim, então eles estão reencarnando. Então eles vêm num corpo novo, geneticamente mais avançado, menos dependente da força, mas com o espírito ainda com aquela visão de 1000 anos atrás, 500 anos atrás. E aí arrastam corpos, né? Como a gente viu, matam, promovem guerras, usam a liderança, sua capacidade de influenciar para o mal, e vão responder por isso. Naturalmente, quando desencarnarem, não por castigo, por uma questão de atração, ou vão reencarnar em planetas inferiores, ou vão reencarnar em países e cidades com uma condição pior que a atual. E se a gente olhar na nossa cidade, eu tenho até uma reflexão sobre isso. Há muitas moradas na casa do Pai, a gente pode trazer aqui. Nós vamos ver que aqui em Londrina tem diversos locais diferentes, do céu ao inferno. Então a gente pode reencarnar num lugar desse. Para quê? Para usar a inteligência para o bem, para aprender. Lembremos do Jesus no papel de acolhimento, e não de segregação, e não de polarização.
não a homofobia, não a violência da mulher, não a segregação por raça, por credos. Tem alguma passagem do Evangelho que fala que Jesus ia lá para você era judaísta, você era ateu? Não, você não. Seu Hugo, ali também, perguntava qual é a religião das pessoas para atender. Vocês perguntam aqui, vocês podem até perguntar para saber quem você está, mas assim, você é evangélico, eu não vou atender, você é católico, eu não vou atender. Não, tenho certeza absoluta. Põe minha mão no fogo. Vai atender. Porque a dor, a fome, ela não escolhe classe social, ela não escolhe crença. Ela é do Espírito. O Espírito que é imortal, que é milenar. Então nós precisamos levar essa palavrinha chamada acolhimento. Acolhimento. A tua vida tem que estar em sintonia com essa palavra. A minha vida precisa estar em acolhimento. Porque se eu fechar em mim, tiver com o Wi-Fi fechado, que tipo de acolhimento que eu vou promover? Eu estou botando o meu conhecimento, a minha luz debaixo do alqueire. E aí? Aí eu vou para o plano espiritual, quero reencarnar mais lá 40, 50, 60 anos depois, e aí? Você teve uma oportunidade. O que você fez com a sua oportunidade? Se você não construir relações, quem serão os pais que vão querer você? Minha mãe falou um dia para mim, eu fiquei muito feliz. Se você precisar vir com meu filho de novo, eu te aceito. Esse é um espírito evoluído. Ela está em 500 anos lidando com a gente, né? Agora que a gente está mansinho, está mais mansinho, ficou mais fácil, né? Papel de não julgamento, aceitar as escolhas alheias. Nós não precisamos concordar, nós temos que aprender a aceitar. Esse é fundamental para o nosso equilíbrio, não é nem para o equilíbrio do outro. Eu estou falando que eu sou um vulcão ativo. Então aqui tem um vulcão ativo. Quando o outro não faz do jeitinho que eu quero, aquele vulcão já começa a dar aquela tremidinha na frente. Né? Mas, gente, eu estou aprendendo a lei do livre-arbítrio. Cada um tem o direito de fazer suas escolhas e ele faz suas escolhas conforme o seu portfólio intelecto e moral. Como eu querer que a minha esposa faça do jeitinho que não, ela vai fazer do jeito que ela quer, que ela acha que é correto. Eu posso sim, enquanto companheira, inspirar. Então, no meu exemplo, ela olhar para mim e falar, puxa, vou fazer diferente pelo exemplo da mãe e do pai. Vou fazer diferente, mas isso é da escolha de cada um. Vamos terminando, né? Importância do papel de a gente amar incondicionalmente. Incondicionalmente é sem condição. Não dá para amar com condição. Amor verdadeiro, ele é incondicional. Amor de mãe, ele é incondicional. Não interessa se ele é homem, se ele é mulher, se ele optou por ser homossexual. Ele é incondicional. Se ele é católico, se ele é espírita, se ele é branco, se ele é azul, se é amarelo, não importa. Ele precisa ser incondicional. Essa tem que ser a nossa bússola. Enquanto ele tiver condicionantes no nosso amor, nós ainda estamos segregando. Eu só amo se a pessoa fizer o bem para mim, aquele assim, não. Isso aí, o próprio Jesus fala, os fariseus, os outros não fazem assim também, né? Manter o Wi-Fi aberto, não sejamos disseminadores de segregação, de polarização de ideias. Quer ser, seja. É do livre-arbítrio. WhatsApp, cuidado, viu? Quem tem grupo, cuidado com o que vocês mandam. Vocês são responsáveis pelas mensagens que vocês mandam. Azar de vocês que vieram aqui hoje, já estão sabendo. Sabe por quê? Eu quero terminar com isso. Você não sabe em que condição a pessoa que está recebendo essa mensagem está. Eu vou narrar uma experiência que eu tive na pandemia. A importância de você não mandar mensagens que segregam, que te jogam para baixo do outro. Fake news. Cuidado, gente. Porque você pode ser a gota d'água que está faltando para aquele espírito entrar no processo de suicídio. Processo não, já está. E aconteceu comigo. Eu estava numa pandemia, trabalhando em casa há meses. Acordei quando eu preciso trabalhar, mas eu não posso trabalhar, porque naquela época, logo no começo, eu não podia trabalhar. Se me vissem lá, eu fui para a cidade que eu trabalhava.
assim, podia fazer tudo de lá, tudo, inclusive câmera, tudo. E eu cheguei lá, durante o dia, uma colega que trabalhava lá, terceirizada, estava em crise e indo para o suicídio. E eu fui conversar com ela. Ela não conseguia mais falar. A cabeça dela só pensava nisso. Eu fui entender, que eu fui levado para lá para conversar com ela. Hoje ela está bem, eu assisti palestra minha, mas não por isso. Ela conseguiu sair. Imagina a gota d'água, uma mensagem, duas chegando como naquela hora. Nós somos corresponsáveis por todo o pensamento que nós emitimos. Se ele vai para o WhatsApp, se ele não vai, pode até não ir para o WhatsApp, até o pensamento a gente é responsável. Está com dúvida? Lê lá, Nosso Lar, palestra da irmã veneranda. É da lei. Todo criador tem que cuidar da sua criatura. O pensamento é a nossa criatura. Nós nos alimentamos dele. Aquilo que chama a energia que a gente coloca aqui, a psicosfera, né? A gente se alimenta disso. E o que é pior, manda para o outro. Você manda um Twitterzinho, um torpedinho, né? Um SMS, um WhatsApp para o outro em pensamento. E o outro recebe. Por isso usar isso do bem. O homem inteligente usa o pouco que tem para o bem. Então, a nossa mensagem de reflexão é essa daí. A parte boa, todo mundo, independente se tem essa condição, essa ou essa, pode usar para o bem. Se tiver que esquecer tudo que eu falei, lembre-se dessa frase. Vamos voltar lá? O homem inteligente não é aquele que sabe muito, e sim aquele que usa para o bem o que sabe. Jesus nos abençoe e abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.